Agora vamos convidar o engenheiro Silvio Alves, que é gerente da Metaloc Brasil Limitada, com área de atuação no desenvolvimento de novas tecnologias e negócios. Silvio ingressou na Metaloc do Brasil em fevereiro de 1980, com atuação na divisão de eletricidade de potência. Em 1984, participou da criação e desenvolvimento da divisão de eletrônica, automação e telecomunicações, gerenciando-a de 95 até março de 2018, quando assumiu suas funções atuais de gerente. Nesses 41 anos de atividade, dedicou-se ao estudo de todas as áreas de construção naval, né? Coincidindo, né, com o período de nascimento e evolução dos controles de processos automatizados e baseados em microprocessadores. Bom dia, Silvio. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação nesse importante evento, né? E a palavra está com você. Boa sorte, boa apresentação. Bom dia para todos. Antes de começar, eu queria comentar, engenheiro Múcio, que apresentação interessante. Para um estudioso em hidrodinâmica e navegação, essa sua apresentação muito interessante, muito obrigado. E obrigado a Sobena pela oportunidade de vir aqui e falar sobre uma tecnologia que mais ou menos vai paralelo a essas construções artesanais, mas buscando uma outra realidade, uma outra resposta para essa necessidade, que é salvaguardar a integridade das embarcações, salvaguardar a navegabilidade das embarcações. Se eu soubesse que o senhor ia preceder, certamente eu teria feito um approach diferente. Mas vamos começar, então. Essa é a nossa apresentação. Eu acredito que eu esteja, então, em modo apresentação, né? Tá certinho, obrigada. Perfeito. Muita tecnologia. Enfim, vamos lá. Nós vamos falar sobre uma alternativa para o casco duplo. E quando nós falamos sobre alternativa para casco duplo, nós devemos entender que o casco duplo é uma medida de proteção para que não hajam desastres ambientais, impactos ambientais, especialmente para embarcações, para barcaças que estão ali transportando granéis líquidos e que são mais suscetíveis, então, a um impacto ambiental, se você tiver aí um abarroamento, um aterramento, e for comprometido, então, o casco, comprometida a integridade da embarcação, a integridade da barcaça. É um trabalho a diversas mãos, em que nós levamos em consideração o uso do processo carro-chefe da SPS, que vem da expressão Sandwich Plate System, SPS, que é basicamente, como vocês poderão ver na tela, uma estrutura de aço, convés, um casco de aço, e você tem essa casca, essa pele, essa estrutura externa comprometida por talvez o impacto, talvez uma oxidação, a perda, então, de parede. Então, o que é feito? É criado, então, um outro invólucro metálico de uma chapa mais delgada, mais fininha, cria-se um embarreiramento, injeta-se, então, um elastômer, que é um componente, dois componentes dentro de uma resina, e a capacidade de elasticidade, da onde vem o termo elastômer, é utilizado para, então, não tornar a estrutura mais rígida, mas tornar a estrutura mais elástica.
E essa elasticidade, nós vamos ver mais para o final, ela garante que impactos até 4 vezes mais que um casco exterior normalmente suportaria, é suportado. Mas vamos nos ater primeiro ao procedimento, né? Nós chamamos esse elastômero de composite, porque é um elemento composto. E nós envelopamos, então, uma estrutura de aço, e ela, então, se torna então, a casca que vai, então, absorver os impactos. É interessante que os nossos estudos, nesses últimos 20 e tantos anos, nos comprovaram que protege o impacto, protege quanto à chama, explosão, e nós temos, inclusive, estudos balísticos no nível militar. Então, existe uma gama muito extensa de utilização. Um pouco abaixo na tela, você consegue ver aqui como ela realmente funciona, né? Então, você vê, vamos considerar que nós estamos reconstituindo um convés. Então, esse convés já está lá com as costelas, já está deformado. Então, você vem, faz uma preparação nesse convés. Aí você coloca, então, a camada, o perímetro, né? Coloca a camada superior, faz o fechamento, procede à injeção, e essa área rosada ao centro, então, é o elastômero. Existe um procedimento em que nós, colocando peso e usando esforço magnético, mantemos, então, a integridade para que não haja um estufamento da camada superior, e aquele convés, então, fica garantida a sua linearidade. Fizemos diversos estudos, diversos procedimentos, para, então, chegar ao momento em que nós estamos. Ao momento em que nós conseguimos não só fazer um reparo permanente, esse nosso procedimento é reconhecido dentro das regras de construção de 7 sociedades classificadoras maiores, as 7 IACs, e, portanto, nós não estamos falando de um procedimento de reparo temporário, nós estamos falando um procedimento de reconstituição de construção, ou ainda o que nós estamos agora expondo e, através de estudo, comprovando que nós podemos, então, construir os cascos, construir a embarcação em toda a sua estrutura navegável, hidrodinâmica, utilizando esse composite, utilizando esse procedimento, esse sistema, né? A grande vantagem, por exemplo, não na construção, porque na construção você vai partir do zero, mas, por exemplo, numa reconstituição ou ainda num retrofit de barcaças existentes, é que você não será obrigado, então, a construir uma nova estrutura, criar, então, uma estrutura de casco duplo, mas reforçar, então, o casco existente para que ele possa estar à altura de evitar o impacto ambiental de um aterramento e estar dentro da regra Marpol, que é determinado para o uso de casco duplo ou tecnologias alternativas. Nós somos a tecnologia alternativa. Aqui é uma apresentação rápida da evolução do nosso procedimento, evolução desse nosso processo. Nós começamos lá em 99, com a primeira aplicação, e evoluímos. Em 2006, nós fomos reconhecidos pela primeira vez como um processo de construção pelo Lloyd's Register. Em 2007, um estudo profundo com relação ao uso desse nosso sistema em FPSOs e FSUs, e estamos já presentes em diversas construções de FPSO na construção daquele side shell que envolve os FPSOs para proteger de impactos quanto ao impacto de outras embarcações. Tem uma ilustração logo depois, num outro slide, em que nós demonstramos a diferença entre usar os fenders e utilizar, então, o nosso procedimento, nosso processo, né? Enfim. Aqui, demonstrando que nós fazemos pesquisas extensas
quanto a qual será o resultado, como ele, o procedimento influencia na embarcação, não só, e aqui é o nosso centro de desenvolvimento de tecnologias, né? Não só na área marítima, como ao lado esquerdo, vocês vão ver nosso desenvolvimento para a área civil. Nós também utilizamos isso, por exemplo, para construir arquibancadas de estádio, reconstituir arquibancadas de estádio. Então, quando você para para pensar, né? Ao invés de destruir um estádio inteirinho e construir um estádio novo, e não vamos falar de Copa do Mundo no Brasil, mas reconstituir aquilo que é existente. Então, em muitos lugares do mundo foi feito isso na construção civil, os em pontes, mas vamos nos ater à área marítima. Aqui, como eu falei, nós temos certificação pelas maiores sociedades classificadoras com relação à utilização desse processo como um reparo permanente, mas também como um método de construção para reconstituição e retrofit de embarcações. Quando nós olhamos aqui em todos os usos, eu chamo a parte superior da tela, ao meio, o Side Shell Protection, era o que eu estava falando com relação às FPSOs. Então, ao invés de o FPSO que vai ficar 20, 30 anos lá fora, ter fenders de borracha, fenders de material vulcanizado, que tem que ser substituído todo o tempo, você estabelece, então, uma carcaça, uma casca de proteção, em que nós fazemos o mesmo efeito, com maior proteção, além do que garantindo, então, a originalidade do casco, né? A molda do casco não é modificada, mas é mantida. Aqui nós vemos, então, as diversas aplicações do processo, né? E aqui nós caímos ao ponto nevrálgico da nossa apresentação, né? Então, nós vemos aqui embarcações, cascos, em que ali, pela indicação do homem aqui, e o espaço entre a quilha e, então, o convés onde ele está, nós temos a área de casco duplo, então. Nós não estamos falando com relação a modificar a hidrodinâmica e retirar, por exemplo, tanques de lastro. Retirar tanques de lastro que estão dentro do casco duplo e fazem parte da integridade e da estabilidade da embarcação, mas apenas modificar a casca externa para aumentar, então, a proteção, aumentar, então, a integridade do casco para, então, evitar aterramentos, evitar o impacto, evitar os efeitos, então, de abarroar ou de abarroar uma estrutura ou uma pedra ou ainda um obstáculo sob a água invisível naquele momento. Aqui nós mostramos como que nós trabalhamos no ambiente da construção naval e nós explicamos mais ou menos que nós levamos em consideração 2 acidentes para o módulo de simulação que nós vamos apresentar agora. Eagle Otome e Bunga Kelana III. Foram 2 acidentes em que o casco duplo foi rompido, a integridade foi comprometida, e como que o nosso processo de construção poderia ter evitado o efeito daquele aterramento, daqueles abarroamentos. Então, aqui nós demonstramos aonde e como é feita a aplicação. De novo, nós temos aqui o sanduíche, o elastômer, alma, dentro de 2 capas de aço, aonde ele vai, que é essa área, isso é apenas um corte transversal. Aqui é como a estrutura se faz, através dos transversais, longitudinais. Então, você insere dentro da estrutura do casco. Não é modificada, é simplesmente reforçada a estrutura para que, então, ele possa absorver melhor o impacto, a energia do impacto.
Nós lembramos aqui o que a Marpol fala, e aqui no 19.5 do Marpol, ele deixa claramente que nós podemos usar algum método que garanta pelo menos o mesmo nível de proteção contra a poluição. Então, nós simulamos de tal forma em que nós comparamos a proteção de um casco duplo e a utilização do nosso processo com relação a garantir que não haverá perfuração, penetração na estrutura casco. Observando aqui, não na quilha, mas no casco lateral, como fica o SPS e como fica o casco lateral sem SPS. Então, veja que é uma estrutura linear, ela nunca vai desenvolver costelas, ela nunca vai desenvolver a parte de deformação das placas, porque ela torna o casco, o elastômer e a estrutura interna como uma coisa só. E essa integralidade, essa unicidade faz com que não haja deformação, então. Nós garantimos que a rigidez e a elasticidade tornam esse casco 4 vezes mais eficiente, 4 vezes mais rígido e 4 vezes mais elástico do que utilizando o procedimento com aço padrão. E utilizando 80% menos aço do que na construção padrão. Então, entre outros efeitos, simplesmente fazendo um comentário agora, nós diminuímos a assinatura de carbono, de CO2, na produção do aço, porque utilizamos 1/4 do aço. E garante a menor demanda de mais aço no futuro, diminuindo, então, a necessidade de aço, diminuindo, então, a assinatura de carbono necessária para a produção do aço, que demanda 20 vezes mais água do que o aço que é produzido. Então, quando você para pensar, é um efeito ambiental forte. Vamos, então, aos fatos. Nós usamos a simulação, simulamos com Abacus, os 2 acidentes, jogamos, então, nos módulos e conseguimos esse resultado. Utilizando o SPS e o nosso sistema de construção, a ruptura do casco demandou 120 megajoule, o que é uma energia muito elevada. É tão elevada que, aí o gráfico vermelho é utilizando uma esponja como a proteção contra impactos. Essa esponja, ela se rompe a 44 megajoule, que é o mesmo ponto de ruptura do casco externo do duplo casco. Então, o primeiro casco, o casco externo de um double hull, de um duplo casco, ele se rompe em torno de 44 megajoule. Nós permanecemos ainda íntegros aqui, se você acompanhar a curva. O casco interno, o inner hull, do casco duplo, vai se romper em 127 megajoule. E não haverá nenhuma forma de você desacelerar, exceto pela resistência do casco externo, em desacelerar o impacto e a penetração. A nossa estrutura desacelera, usa elasticidade, reduz as energias, e por isso que ela só se romperia a 120 megajoule. O que são valores assim muito elevados quando você coloca nos módulos. Aqui nós temos a construção padrão de uma barcaça, em que ela, nessa área violeta, tem o duplo fundo, e nessa área verde aqui
ela tem uma estrutura muito similar à proa bulbosa, em que é uma área void, uma área vazia, em que ela vai receber o impacto e vai evitar, então, que aquele impacto na polpa, na parte avante da barcaça, comece uma penetração e tente, de alguma forma, aliviar o impacto quando você aterra ou bate em uma pedra aqui. Aqui nós já temos como seria a mesma estrutura, só que utilizando o sistema SPS. Essa área aqui, ela não teria uma câmara de impacto, uma área void dentro do casco, onde ela receberia o impacto, mas ela teria uma capa mais espessa de elastômero. Então, o elastômero começaria aqui, nessa área de 5.385, e o que ela faria? Quando do impacto, ela reduziria esse impacto, ela, pela elasticidade, ela desaceleraria, reduziria essa energia e faria com que a barcaça se elevasse, e essa próxima casca aqui, que vai então até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frames, ela também desaceleraria esse impacto, absorveria essa energia e evitaria, então, que houvesse a penetração do casco. Essa, então, é a alternativa para você utilizar um casco duplo, ou mesmo trazer ou construir novas barcaças com casco duplo, mas fazendo, então, retrofit, fazendo a atualização, a compatibilização de barcaças existentes que não têm o casco duplo ou que têm a necessidade de um reparo extenso, fazer com que elas sejam compatíveis, então, com essa proteção, essa necessidade, alcançando esses níveis de proteção que nós estabelecemos aqui dentro do nossos módulos de simulação. Mais uma vez, nós mostramos a simulação do aterramento e como nós desenvolvemos esse módulo. Então, não tem nenhuma novidade, não modificou-se em momento nenhum a arqueação da embarcação, a construção da embarcação. Nós só reforçamos, então, o casco inferior, a quilha da embarcação. Aqui o Abacus dá a imagem, o impacto. Nós podemos ver aqui que o impacto no nosso sistema é bem menor. O impacto aqui é uma imagem bem maior. E se tivesse condições de ampliar, no nosso paper, por exemplo, nós mostramos isso. Então, tem uma área vermelha que demonstra onde haveria ruptura em alguns segundos. Um dado. Casco duplo. Com o esforço que nós colocamos, com a contundência do objeto que nós criamos, ele romperia com 0,87 segundos de impacto. Aqui no nosso estudo, depois de 3,56 segundos, não haveria ruptura, mas haveria, então, a deflexão do objeto, evitando, então, qualquer ruptura na estrutura. Esse nosso estudo foi entregue na mão da ABS, dos Estados Unidos. E a ABS avaliou, e o que nós temos aqui traduzido é o posicionamento deles. Eles observaram os dois eventos, comparado dentro do ambiente Abacus com a nossa simulação, com as características da nossa estrutura, e eles chegaram à conclusão aqui que não chegaria a haver, então, a ruptura e não aconteceria, então, o desastre ambiental que foi evitado, então, nesse momento, e o casco manteria sua integridade. Resumindo, então, aqui, o nosso último slide, nós somos uma tecnologia comprovado pelas certificações que nós temos, é totalmente testada ao longo de 20 e tantos anos que nós temos usado na construção. Ela oferece vantagens superiores às soluções convencionais, no sentido de que realmente garante contra a ruptura dos cascos. É de uma simplicidade grande, porque você simplesmente vai, estabelece
coloca essa casca, injeta e está terminado. A cura dessa resina é de 45 minutos a 1 hora. Então, em 1 hora de injeção, você poderia até sair para navegar. Então, rápido e preciso, direto e objetivo que é. Nós desenvolvemos, não com alguém desconhecido, a BASF da Alemanha foi com quem nós desenvolvemos todos os estágios de evolução desse produto e tem o nosso nome e o nome da BASF por trás disso. Então, é garantido de que realmente é um processo factível, não é uma aventura, é algo factível realmente. Agrega não só o impacto, mas também a proteção contra a explosão, contra incêndio, contra a chama, enfim. Nós deixamos aqui apenas uma mensagem que eu já havia preparado antes, não tem a apresentação de engenheiro Múcio em mente. Mas em toda a nossa história, nós tivemos evolução na construção naval, nós evoluímos as caravelas, nós evoluímos, então, para a construção do aço, nós tivemos grandes desenvolvimentos nas grandes guerras. E no momento em que nós buscamos soluções menos poluidoras para a proteção de poluição e desastres, SPS vem trazendo uma alternativa para o uso de aço, uma alternativa para a perda de área de estivagem dentro das estruturas e um passo avante, uma tecnologia futurística, no sentido de que nós temos que parar de utilizar tanto aço na construção naval, que não é tão perene, né? Você tem aí 20 anos, e daí você provavelmente vai ter que simplesmente cortar, porque o aço, né, ele se desgastou. Enquanto que SPS, nós podemos garantir que esses 20 anos você pode multiplicar por 4. Ou seja, em 80 anos, nós podemos pensar em ter essa embarcação ativa. E era isso que nós tínhamos para apresentar hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês.